E aí, senhoras e senhores, vamos voltar aí à nossa temática falando um pouquinho sobre o capitalismo, só que dessa vez a gente vai falar sobre as crises dentro do sistema capitalista. A gente teve a crise de 1929, a gente teve a crise de 2008, a gente teve diversas crises, vários momentos em que o capitalismo teve que se metamorfosear, teve que fazer alguma coisa, estabelecer, dependendo do país, algumas políticas que tiveram viés socialista e outras políticas mais neoliberais para poder tentar escapar dessa crise econômica. E o que é uma crise econômica? Uma crise econômica é um período em que a gente vai ter uma escassez da produção, uma escassez do consumo, um problema muito grande, onde não estão sendo produzidas muitas coisas, onde não estão sendo consumidas muitas coisas. E aí a gente vai ter um problema nas indústrias, porque a indústria, para se desenvolver, ela precisa de consumo. Então, o que está acontecendo para que aconteça uma crise econômica? Por exemplo, os países do Oriente Médio podem estar chateados com os Estados Unidos por alguma coisa e reduzirem as exportações de petróleo. Sendo assim, quando eu tenho uma escassez, graças à lei da oferta e da procura, quando eu tenho uma escassez de um produto dentro do mercado, o que acontece com o preço daquele produto? Sobe pela enorme procura dele e pela falta que ele possui. E com o petróleo na alta, já que ele não está sendo passado para os outros países porque o Oriente Médio está de birra por algum tipo de motivo, a gente tem então a alta de diversos produtos cuja derivação deles são feitas de petróleo. E a gente tem muita coisa feita com petróleo, que vai desde a parafina, que vai revertir o seu chocolate, até a gasolina. Então é muita coisa que é feita com petróleo e a gente entra numa crise. Uma crise do petróleo que vai se reverter em uma crise econômica. Vamos começar aí a falar. Aqui a gente tem um ranking das maiores crises. Pô, aqui, ó. A gente teve, em primeiro lugar, é o que a gente vai estar falando hoje, rapidinho, tá? Esse vídeo vai ser dedicado a essa crise. Em primeiro lugar, é a crise de 1929, que só vai terminar em 1932. Em segundo lugar, é Estados Unidos de 2000 a 2002, que foi a súbita, né? Subida não. A súbita criação e a falência de uma porrada de empresa.com. Que a gente estava entrando naquele universo digital cada vez maior. Hoje a gente pode falar de um capitalismo informacional. Agora, no início foi um bagulho complicado, então a gente teve muita gente apostando no mundo digital na época, em 2000, 2002, e a gente teve essa queda gigantesca de diversas empresas.com aí. Japão, 1990, que foi até 2003, que foi a crise deflacionária devido à queda dos preços. Porque olha só, se o preço de um produto está muito baixo e a população comprou bastante, sobra produto no mercado, aquele pessoal quer vender aquele produto, mas ninguém está mais comprando, também dá ruim. Hong Kong, cidade quase que autônoma da China, foi de 1997 a 98. 97 foi justamente o ano em que Hong Kong foi colocada de volta sob domínio chinês, porque até esse ano estava sob domínio inglês. Então aqui, ó, com a saída do mercado dos tigres asiáticos, gerou uma grande queda no mercado de Hong Kong. Londres, 2000 a 2003, a queda de 52% do mercado do Reino Unido devido ao colapso da bolha tecnológica. Wall Street, 1937 até 1938, a queda dos preços foi motivada pela política do New Deal do Franklin Roosevelt, que a gente já falou em outro vídeo aí. Wall Street, 1906 a 1907, o mercado contraiu-se devido às ameaças do presidente Theodore Roosevelt em limitar os monopólios industriais. Mas hoje a gente vai dar destaque em 1929. Eu costumo dizer, para tentar exemplificar isso daí, nas aulas, sobre o filme do Will Smith. Tem alguns alunos que já estão até de saco cheio de eu contar essa história. É aquele filme Em Busca da Felicidade, onde representa mais ou menos o que eu quero passar. Porque olha só, no Em Busca da Felicidade, o personagem do Will Smith, ele compra uma... Eu esqueci o nome daquela máquina. Aquela máquina é o quê? Máquina de raio-x. Ele compra uma porrada de máquina de raio-x. Muita, muita, muita máquina de raio-x. E ele acha que aquilo ali vai ser o futuro dele. Que ele vai estar vendendo. Ele tira várias fotos com uma porrada daquelas máquinas dentro de um quarto. Então ele está feliz e contente junto com a esposa. Ele vai ter um filho, tal. E aquilo ali vai ser o futuro dele. De repente, com o dinheiro que ele conseguir arrecadar daquilo, ele vai fazer um investimento sobre outra coisa. E por aí ele vai enriquecer, vai dar o jeito dele.
qual é o problema? A tecnologia ela avança. E aí, com o avanço da tecnologia, as máquinas dele se tornaram obsoletas e pararam de vender. E ele ficou com uma porrada de máquina encalhada. As máquinas encalhadas, elas não são dinheiro que eu possa comprar minha comida, pagar meu aluguel, pagar a escola do meu filho. Eu tenho que vender aquilo para recuperar. É igual uma empresa. Uma empresa ela produziu e a esperança dela é vender. Quando ela não vende, o que ela faz? Queima de estoque. Essa queima de estoque é o quê? Abaixar o preço, que é para ver se vende. E quando você vê lá preço de fábrica, porque eu quero vender ao preço que eu fiz, que é para mim não sair no prejuízo. Não vou ter lucro, mas também não vou ter prejuízo. Então, o que acontece ali no filme com o Will Smith? Ele tem um prejuízo muito grande porque ele não vende. Ele não recupera nem aquilo que ele investiu. E ele começa a passar por uma enorme quantidade de diversos problemas financeiros. Certo? Vamos tentar imaginar o cenário de 1929. Muitas empresas produzindo demais. Produzindo demais porque estava numa sensação de que aquilo ali ia estourar e ia vender bastante. Então, muitos empresários apostando tudo na venda de uma enorme quantidade de produtos, vários produtos diferentes que eram sendo feitos para a galera consumir. Até que essa produção em massa dá ruim. Como assim? Vamos tentar entender aqui. Durante o período entre guerras, a economia dos Estados Unidos estava em grande ascensão. Crescendo, certo? Vendendo pra caramba, estava aumentando. Com o fim da Primeira Guerra, com a vitória dos aliados, a Europa entra em um declínio econômico necessitando do capital estrangeiro. Então os Estados Unidos ele vai ajudar a Europa por conta da devastação na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Também ajuda a Europa lá com o Plano Marshall. Mas aqui a gente está falando da Primeira. Então, o capital americano vai ser muito necessário para o crescimento de volta da Europa ali. A produção de insumos dos Estados Unidos o elevou para um país de alto desenvolvimento. Tem um outro vídeo que eu estava gravando recentemente que vai falar de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E a gente está falando dos motivos históricos que fazem de um país hoje ser desenvolvido e ser subdesenvolvido, mesmo que dois países diferentes tenham sido colônia. A gente tem falando, por exemplo, da diferença de Brasil e Estados Unidos, do porquê que ambos foram colônia. Aí a gente fala sobre a colônia de exploração, colônia de povoamento, que tem uma diferença muito grande, mas que esse não é o único motivo, que a gente tem diversos outros fatores históricos. No vídeo eu cito diversos problemas fatores que impediram o Brasil de se desenvolver. Aqui, basicamente, eu estou citando situações que os Estados Unidos está crescendo. Olha só, mas aí vai dar ruim, tá? Calma. E depois dá bom de novo. E depois dá ruim de novo. E por aí vai. O capitalismo é isso. A produção de insumos, então, dos Estados Unidos o elevou para um país de alto desenvolvimento, devido ao contingente produzido enviado para a Europa. Nesse período, a economia americana encontrava-se plenamente liberalista, tá? Isto é, o governo não se intrometia de maneira nenhuma nos assuntos referentes à economia. Os países podiam produzir a quantidade que eles julgassem ser necessárias, sem a intromissão do governo. Com a produção norte-americana em alta, os países consumidores europeus decidiram fechar os portos para os insumos americanos. O que é isso? A Europa parou de comprar. Devido ao grande número de desemprego, a Europa parou de comprar. Não tinha para quem vender, estava todo mundo desempregado. Então, alguns países arrasados pela guerra conseguiram retomar a sua própria produção industrial. Não preciso mais de você, Estados Unidos. Logo, não precisavam mais dos produtos estadunidenses. As barreiras econômicas criadas pelos países europeus acabaram fazendo com que as empresas produtoras estocassem seus produtos. Empresas essas que detinham ações na Bolsa de Valores de Nova York. Com a desvalorização dessas empresas, uma multidão de investidores correu atrás de compradores de ações. Em 24 de outubro de 1929, ocorreu a chamada Quinta-feira Negra. Olha que vacilo chamar o bagulho de negro. Absurdo. A quinta-feira é ruim. Eu tenho um vídeo falando sobre as paradas do racismo. Essa parada aí a gente pega o negro e entra em conjunto ali. É negativo, é negro. Tá vendo? Qual é o exemplo? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, o craque da Bolsa de Valores de Nova York. A maior consequência dessa quebra foi o grande número de desempregados nos Estados Unidos, cerca de 30% da população, e nos países que tinham ligações econômicas com o país. Porque é o seguinte,
os Estados Unidos, ele tem contato e venda e compra, como a gente viu aí com a Europa, com diversos outros países. Então, vários países dependem assim como os Estados Unidos dependia da venda dos seus insumos para a Europa, muitos países dependiam também. Os Estados Unidos também depende da venda dos seus produtos para outros países e os outros países também dependem da compra de produtos que os Estados Unidos vai fazer com eles. Então, se a Europa parou de comprar com os Estados Unidos e deu ruim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer o quê? Parar de comprar com outros. E vai dar ruim nos outros também. Um efeito dominó na economia. As crises econômicas mundiais sempre têm esse efeito. Quando um país grande como os Estados Unidos começa a dar ruim e ele compra e vende produtos para diversos outros países, quando dá ruim nele, um outro grupo de países, como aqui no caso de 1929, a Europa, para de comprar os produtos que os Estados Unidos imaginou que ia vender pra caramba, não vendeu, acabou fazendo um monte de estoque e não tinha mais para quem vender aquela porcaria, os Estados Unidos então o pessoal começa a fazer o quê? Não estou vendendo, estou passando por uma crise econômica, as empresas fazem o quê? Começam a demitir em massa. Então um monte de gente perdeu emprego. Um monte de gente ficou desempregada. A coisa tá ruim nos Estados Unidos. Eu também paro de comprar produto de outro país. O que acontece com outro país? Dá ruim também. Já aconteceu, Brasil. Pararam de comprar nosso café. O que Getúlio fez? Mandou queimar. Foi aonde? Em 1929. Mandou queimar por quê? Para o preço do café parar de cair no mercado interno. Porque a gente não estava mais vendendo café, tinha porrada de café intocado, não estava vendendo café para o exterior, o café só era, não tinha como ser consumido totalmente pelo mercado interno, ele comprou café com dinheiro público e mandou queimar aquela merda para o preço do café parar de cair, para as empresas do café poderem sobreviver. Rapaz, capitalismo é complicado? Sociedade é complicada? Muito. É o próximo vídeo.